Por que que mesmo separado eu ainda uso aliança? Muita gente me pergunta quando eu tô fazendo live, eles não entendem por que que eu insisto nisso, né? Falam que ela já me abandonou, que ela tá com outro rapaz e que não sei o que. Mas a verdade é que ninguém sabe o que acontece. Não são 10 dias, não são 10 meses, né? São 10 anos e é muito tempo, mano. Uma vez a gente terminou, porque eu tava no vício, tava comendo demais, tratava ela muito mal. Foi uma das piores fases da minha vida, assim. Foi bem traumatizante. A depressão bateu forte e me perguntei muitas vezes para Deus por que ele continuar existindo. Não sabia, não entendia o propósito disso tudo. Até que eu lembro que a gente tinha terminado, né? Aí eu parei assim, meio fio, sentei chorando, assim, eu tava na rua da casa dela. Eu olhei pro céu e falei, ô Deus, eu não tenho mais por que viver, eu já perdi meu emprego, perdi minha mulher, perdi meu carro, agora perdi minha mãe, né? Que tipo, nem uma relação boa eu tive com a minha mãe. Eu falei, o que eu faço, mano? Aí uma semana eu consegui 2 empregos. Minha vida começou a se reestruturar, voltei, tava numa pegada muito boa. Treinando, consegui ir bem no vestibular, no Enem, tirei nota máxima na redação. Máxima possível para conseguir uma bolsa, né? Não 1.000. E aí velho, minha vida tava muito boa. Maldita hora que eu acabei voltando pra isso. Então, essa separação, né? Por que eu contextualizei tudo? Essa separação é para eu talvez me reconectar, talvez me tirar da zona de conforto, para que eu consiga realmente encontrar um caminho, porque da outra vez eu encontrei. Só que na outra vez era muito pior, porque eu não sabia qual que era o caminho que eu deveria seguir. Eu não sabia o que fazer para mudar, eu não sabia o que fazer. Eu só fui indo instintivamente. Então, pô, tinha dia que eu tomava 20 litros de água. Não era porque, pô, precisa tomar água, era porque eu tava realmente muito mal. E aí, agora, eu vejo que, graças a Deus, eu tô voltando, mano. Tô encontrando o caminho. Mas não só pela dor, mas eu tô encontrando o caminho porque eu já passei por esse caminho anteriormente. Então, antes, eu era muito gordo também, eu era, pô, pesadão, viciadão, tudo. E eu mudei, eu emagreci, me tornei uma pessoa muito proativa, inteligente. Eu sabia de tantas coisas, cara. Só que, como eu disse pra vocês, seja do núcleo duro, na medida que você se afasta do teu núcleo duro, que você quer viver a vida e viver por prazer, porque é muito bom, o teu cérebro gosta, é muito difícil você voltar pro eixo novamente. É muito difícil. É como se fosse um imã mesmo. Sabe, o imã, existem dois pedaços do imã, não sei se já brincaram com imã. E tem uns imã que não se aproxima de jeito nenhum, daí depois que você vira ele gruda. Então, é mais ou menos isso, a nossa vida é isso. Então, tipo assim, você não tem como você curtir a vida, você viver por prazer, se você tiver com o lado, automaticamente, né, melhor dizendo, automaticamente você virar o imã, né, você, como se estivesse virando um imã na tua vida. Você querer viver por prazer, você querer apostar, você querer só fazer cagada. É como se você estivesse virando um imã. Então você nunca vai conseguir voltar pro eixo. É muito difícil. Mesmo que você faça pressão, que você colhe, você solta, eles vão explodir. Então é muito difícil. E eu sei que é difícil. Então essa resistência, esse choque, ele não vai querer que você volte pro eixo de forma alguma, porque é muito bom ver assim, né? É muito bom você, pô, tá comendo um monte, é muito bom você tá postando, é muito bom. Isso te proporciona prazer pra tua cabeça. Só que a gente tem a razão, e a razão ela precisa ser usada, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas são os racionais, a lógica irracional dos ditos racionais. Então as pessoas, elas têm uma lógica de que um padrão pré-estabelecido através da história e de muito estudo, que somos seres racionais. Mas não somos seres racionais, somos seres domésticos, somos animais domésticos. A razão humana,
o que difere, né, dos animais em si que vivem na natureza, ela serve basicamente para o mesmo mecanismo de um animal. A inteligência, a capacidade dele de viver no mundo se baseia no fato que ele precisa sobreviver. Então, se você sobrevive, se você tem comida, se você tem a oportunidade de, né, fazer um amor, ou até mesmo fazer sozinho, se você come, tem um lugar para dormir, tá ótimo, tá excelente. Eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo que eu preciso para sobreviver. Porém, a nossa razão nos coloca em xeque, nos questiona, né? Então, é uma luta racional versus uma luta fisiológica. E por que só poucas pessoas que vencem na vida, né? Mas o que é vencer, na verdade? Para mim, vencer é um cara que não tem vícios, é um cara que tem disciplina. Então, melhor, vamos linkar, então, vencer igual a disciplina. Então, por que é tão difícil ter a disciplina? Né? Por que é tão difícil as pessoas realmente prosperarem, mudarem de vida, ter uma saúde boa? Por causa desse motivo que eu dei do imã, né? Você descola do teu eixo e é muito difícil você voltar para ele. Por isso que agora, mais do que nunca, é um momento muito importante para eu voltar pro eixo e colar no eixo. Porque eu tenho certeza que quando eu colar no eixo, eu não posso mais sair nunca mais. E a maior prova, e por isso que tá tocando o Nômade Apostador, foi por causa que eu, na época que o Nômade Apostador existiu, eu... Já acabou, já? Que poucas músicas. Vamos pôr de novo, velho. Porque na época que eu criei o Nômade Apostador, eu achei que eu conseguiria levar ele de boa, na brincadeira, apostando pouco, fazendo live, criando um público, porque eu comecei a observar na internet que o público consumia muito esse tipo de conteúdo. E eu falei, cara, eu com a minha bagagem, eu com a minha experiência, né, eu consigo. Mas eu provei, né, por experiência própria, que não tem como. É muito difícil você se desligar do eixo e querer viver por prazer e tá ligado com o eixo novamente, né? É de duas uma, é sim ou não. Ou você tá ligado, você tá conectado com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente vai mudar a tua vida, ou você desconecta. Aí entra em choque, né? E é por isso que vem tantos problemas psicológicos, porque a razão se questiona nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, é que ela não entende, né? Ela fala, pô, mano, mas se eu tenho prazer, por que eu preciso correr atrás das outras paradas? Então entra esse conflito e é aí que as pessoas adoecem. E elas buscam mais prazer para aliviar essa dor que elas estão sentindo. Tá, mas ainda assim você não disse, né? Não especificou perfeitamente o porquê que ainda você usa aliança menos estando solteiro. Esse daqui é pra me lembrar todo dia que eu tenho que voltar pro meu eixo. Essa aliança aqui é basicamente pra eu ter comigo próprio um momento de reflexão, um momento de motivação, tá ligado? E um momento que eu chamo também de delay mind, um atraso na mente. Você vai falar, como assim um atraso na mente? Eu não entendi nada. É uma teoria que eu criei há um tempo atrás, nessa época que eu tava mais magro, que basicamente tudo que você faz na vida, na grande maioria, é de forma automática, né? Então, de forma irracional. Tudo que você faz no automatismo, você não tá pensando para fazer. Um exemplo clássico é, você se muda para uma casa, tem as escadas, você sobe nos primeiros momentos, segurando o corrimão, colocando a mão na parede. Só que conforme vai passando os dias, você começa a nem pensar para subir. Porque o teu cérebro entende aquilo como, né, algo que você faz rotineiramente, então ele meio que se adequa para gastar menos energia. Então eu olhando essa aliança, eu vendo tudo, faz com que, cara, eu tenha esse processo de quebra do automatismo, se ligou? Então, se o meu automático, né? Se o meu piloto automático era apostar, se o meu piloto automático era comer demais, se o meu piloto automático era gastar, seja no que for, né, compulsão por gastar, eu
utilizando do delay mind, que é um atraso da mente, tendo esse conhecimento, eu olho para essa aliança e penso, mano, como tá minha vida hoje? Então essa aliança, mas basicamente é um ponto de reflexão, ou inflexão, nem sei se existe essa palavra, mas inflexão é que eu penso assim, uma reflexão interior, tá ligado? Então é um momento que você para e pensa, se tudo der errado, nada vai mudar. Claro que vai mudar, né? E assim, é por isso que eu uso minha aliança, porque ela me faz pensar, refletir e naturalmente vai me levar pro eixo de novo. E se for pra ela voltar pra mim, ela vai voltar. Se for pra ela não voltar, ela não vai voltar. Não sou eu que controlo isso. O que eu posso controlar agora são só os meus pensamentos, o meu desejo e a minha motivação, que através desse pequeno círculo dourado nesse momento tá me proporcionando. Fechou? Olha lá, eu tô rindo, mas eu tô chorando. Eu tô rindo, mas é desespero. Vocês não sabem o que eu tô passando. Tá doendo demais, eu não tô aguentando. 10 anos jogados no lixo. Toda a nossa história, nossos planos de amor. E é isso, tropa. Vamos pra cima. Falou? Vamos com Deus. Pelo impedido hoje sofre de amor.